FURG tem um processo histórico, né, de aproximação com o porto e com as questões do porto, né? O porto, ele, basicamente, todo o desenvolvimento de Rio Grande, né, quanto cidade, quanto referência industrial e econômica, essa relação com o porto é muito íntima, né? E a FURG, ela surge já com essa perspectiva, né? Por conta do papel estratégico do porto. O Rio Grande sempre foi uma área assim, passível e prioritária, né? E estratégica para desenvolvimento de projetos industriais, né? Então aqui se iniciou a primeira refinaria de petróleo a se desenvolver no Brasil, a entrar em operação no Brasil, ocorreu aqui no território de Rio Grande. E, claro, era um processo ainda muito incipiente de industrialização, então com uma carência de quadros muito grande, né? Carência de profissionais, então era necessário vir muita gente de fora para poder compor os quadros desse processo de desenvolvimento industrial, que junto a esse processo da refinaria, vários outros projetos industriais foram se desenvolvendo, claro, muito pela logística facilitada do porto. Então a FURG, ela nasce dentro desse processo, com a necessidade, uma mobilização social para constituir uma universidade que pudesse, né, desenvolver quadros para acompanhar esse processo de desenvolvimento industrial na década de 50 muito pujante. Então isso já tem muita relação com essa característica do nosso porto. Nosso porto, ele é além do único porto marítimo do Rio Grande do Sul, uma área retroportuária muito grande que possibilita a implantação de projetos industriais. Claro que as carências de infraestrutura sempre foram muito prementes para que se pudesse, né, avançar ainda mais. Ainda há uma grande área retroportuária a ser ocupada. Mas a FURG, ela nasce nesse contexto, ela nasce num processo de aproximação com o processo de desenvolvimento industrial. E de lá para cá, conforme ela foi se desenvolvendo, né, então ela nasce lá em 53 com a Escola de Engenharia Industrial, aí várias outras unidades, né, individualizadas de educação superior vão se formando na cidade de Rio Grande, e em 1969 surge a FURG. Em 70 já surge o primeiro curso de oceanografia do Brasil, né, Oceanologia, né, aqui na FURG, que foi o primeiro curso de graduação, né, em Ciências do Mar que foi criado no Brasil. Então, essas duas vertentes, né, de aproximação com o desenvolvimento industrial e também a compreensão das relações ambientais, né, e os conflitos que essa próprio desenvolvimento industrial e atividade portuária traziam, ela nasce praticamente com a FURG. Então, o processo operacional do porto, ele sempre facilitou, de alguma forma, também o desenvolvimento de estudos sobre o próprio estuário, né, o baixo estuário, a região costeira. Então, a universidade, os grupos de pesquisa, eles se consolidam, de certa forma, em aproximação com essa atividade portuária. Então, ela ao longo da sua história, ela foi sempre acompanhando também a evolução do porto em termos ambientais, né? Então, a FURG possibilita, a partir dos estudos que foram desenvolvidos no baixo estuário e a capacidade instalada para fazer monitoramento ambiental e acompanhamento de questões ambientais, ela já, de certa forma, ela acompanhou tudo isso, foi parceira sempre do porto nesse sentido. Então, desde o primeiro licenciamento ambiental e a cumprimento das condicionantes relacionadas ao licenciamento ambiental, a FURG sempre esteve próxima, né? Então, até hoje, a gente mantém, né, um conjunto de convênios que visam dar suporte, né, a essas condicionantes ambientais, que a gente também vem apoiando a evolução desse licenciamento ambiental, que ele surge muito como ainda uma lógica de monitoramento mais bruto, vamos dizer, dos parâmetros ambientais, né, que acaba dando pouca resposta para a autoridade portuária, porque são muitas as influências num ambiente tão complexo como esse estuário, para além da atividade portuária, né? Então, simplesmente levar um processo assim de caracterização biótica e abiótica nem sempre dá todas as respostas que a autoridade portuária precisa. Então esse processo tem sido conduzido de forma a aprimorar essas condições ambientais, claro, com o órgão licenciador participando, né, para que essa capacidade de monitoramento e de desenvolvimento de estudos ambientais possa, de alguma forma, também responder questões diretas da operação, né, para que efetivamente a autoridade portuária possa ajustar os seus procedimentos de modo a ter um funcionamento mais sustentável, né? Então, a gente acompanha esse processo no porto de longa data, né? Tem sido assim, né? Porque é uma expertise muito, muito profunda que a universidade tem, né? Só no Instituto de Oceanografia nós temos ali 3 programas de pós-graduação que estão entre os programas mais bem avaliados da FURG, né? Tem a Oceanografia Biológica, que é conceito 6 da CAPES, a Oceanologia, que reúne os componentes físicos, químicos e geológicos, é conceito 7,
e a aquicultura é conceito 6, né? Então assim, é uma expertise acadêmica muito profunda que sempre teve, né, próxima do desenvolvimento portuário. Sempre foi lançado mão dessa expertise para poder resolver as grandes questões portuárias. Recentemente, no processo de dragagem, por exemplo, essa dragagem mais complexa, né, porque foi um volume de sedimentos muito elevado que que o porto precisou retirar, e todas as questões relacionadas aos conflitos, né, a compreensão, né, do fenômeno da lama na praia e a sua relação com a dragagem, com o sítio de despejo, né, teve um envolvimento muito profundo da FURG, e hoje a gente avançou muito sobre esse conhecimento, né? Hoje, graças ao acompanhamento dessa última dragagem, a gente pode afirmar com segurança que o processo de lama na praia, da produção de lama na praia, não está relacionado ao sítio de despejo. Pode, de alguma forma, ainda ter questões a serem avaliadas do processo de dragagem em si, mas o sítio de despejo a gente conseguiu realmente, de forma muito consistente, descartar, né? Então, essa assim, disposição da expertise da FURG, né, em produzir conhecimento ambiental para responder questões da atividade portuária, ela é histórica, né? Isso aí a gente pode colocar aí desde a década de 70 até agora, vem sendo assim e vem se aprimorando. Para além disso, como o porto tem essa característica de porto-indústria, né, do distrito industrial adjacente, da área retoportuária adjacente, a universidade também sempre se apropriou e sempre procurou trabalhar como um ator, né, do território, procurando contribuir com outros aspectos, né, sejam sociais, sejam econômicos, sejam técnicos, né, e até ambientais também, né? Então, todas as discussões dos planos ambientais de Rio Grande, do distrito industrial, a universidade sempre teve pessoas, né, quadros atuando, e também diretamente nos processos industriais. E mais recentemente, houve esse contexto do polo naval, né? O polo naval também está no distrito industrial, então também ela é uma atividade ali que está inserida na atividade portuária, considerando todo o complexo portuário, né? Porto Novo, Superporto e tudo. E ali a gente pode dizer que teve um processo interessante, assim, de mobilização social, de articulação social, né? De uma busca do território protagonizar os planejamentos de desenvolvimento associados a esse vetor econômico, que era uma coisa que para os demais projetos industriais não tinha ocorrido. Então, você pegar as grandes fábricas de fertilizantes, as indústrias de alimentos, os grandes terminais portuários, foram processos que se instalaram no território, basicamente numa lógica de desenvolvimento regional, sem uma composição social, sem uma organização dos atores, né? E isso, com o polo naval, em algum momento se buscou apropriar, né? Então, é algo que a universidade acredita muito, né? Eu costumo dizer que a FURG ela tem dois pontos que são cultura institucional, que quem chega, falo por mim mesmo, que não me formei aqui, né? Cheguei como professor aqui em 2004, e a gente percebe essa cultura institucional, a gente assimila essa cultura institucional, que é, de um lado, a horizontalidade, porque é uma universidade relativamente pequena e enxuta em termos administrativos. Então é muito frequente aqui qualquer professor acessar a reitoria diretamente, os pró-reitores, todo mundo se busca trabalhar de uma forma horizontal, mesmo com a grande expansão que a gente teve aí nos anos 2000. Isso é um aspecto importante da cultura institucional, e a outra é essa proximidade com o território, é a cultura institucional. Então, os quadros da universidade já chegam aqui inseridos em questões que o território coloca, né? Então, quando eu cito esse exemplo do polo naval, porque ele realmente foi uma inflexão no sentido dos atores territoriais buscarem o protagonismo dos planos de desenvolvimento, né? Então, isso aconteceu de forma interessante, e é um pouco do que propõe a ideia da avaliação ambiental estratégica relacionada ao porto, né? Dentro do aspecto socioambiental, ou seja, coordenar diferentes visões dentro de um processo, no caso o porto, né? O porto é o grande vetor de desenvolvimento. No caso do polo naval, se constituiu uma governança específica, um arranjo produtivo local, que existe até hoje, né? Continua funcionando, ativo mesmo com as dificuldades, se converteu inclusive num arranjo produtivo local marítimo, que espelha melhor a característica econômica do território, né? Porque o setor naval era um dos setores marítimos, né, da economia azul que estava no território, mas tem ali a atividade militar, o turismo, atividade portuária, navegação, energia, pesca. Então, realmente nós aqui temos uma característica assim bem associada à economia azul, né, à economia marítima. Então, esse arranjo produtivo local, ele coordena, né, de certa forma, governo, sociedade civil, empresas, academia, né?
E é um pouco do que se espera com o projeto, né, me parece, da avaliação socioambiental estratégica, né, que é buscar diferentes visões de todos os atores que interagem nesse território relacionado a essa atividade econômica, para se atribuir alguns consensos, né? E trabalhar sobre a convergência, né? Isso é algo que, nessa lógica de aglomerações produtivas, né, dos clusters, dos APLs, é muito presente. Quer dizer, tu não trata nesses espaços da particularidade do teu negócio, da tua atividade, mas tu trata da convergência e dos aspectos que falam para todos esses atores, né? Então, no caso do Porto, são inúmeras as questões que vão haver convergência, né? E questões que são comuns a todos esses atores, seja aos terminais portuários, a navegação, as instituições que se envolvem, né? A própria atividade portuária em si, a autoridade marítima, né? A Marinha, enfim. Então, me parece um processo muito importante que seja realizado, né? E que se relaciona bem com a cultura institucional da FURG, ou seja, a FURG se coloca com muita tranquilidade nesse processo, né? Eu, particularmente, percebo um certo amadurecimento institucional dentro dessa cultura, porque, em algum momento, isso a gente aprende muito com as populações tradicionais, mas ela se relaciona também com todos os setores industriais. É basicamente a mesma lógica, o mesmo conceito, né? A universidade, ela não é uma prateleira de soluções ou alguém que vai chegar com conhecimento pronto e vai solucionar os problemas. Então, seja para uma comunidade tradicional, seja para uma indústria, seja para o porto. As soluções para os problemas da sociedade, do território, elas se constroem conjuntamente de forma horizontal. A universidade é um dos aspectos, né? E o conhecimento que a universidade tem, o conhecimento científico, é um conhecimento que contribui com isso, mas não é o único, né? Na verdade, as soluções, elas só se desenvolvem a partir dessa interação horizontal, conhecendo a realidade de cada um desses setores para que a solução possa emergir. Ou seja, você precisa conversar com o engenheiro, com o gerente de produção, precisa conversar com um pescador, com um catador, né, com uma cooperativa de gastronomia, por exemplo, enfim, para poder encaixar a lógica do conhecimento científico e, de alguma forma, contribuir com o processo, porque nós somos dedicados a isso, né, ensino, pesquisa e extensão. Então, é com essas ferramentas que a gente se coloca dentro dos outros atores para poder contribuir com um encontro de soluções, né? Então, esse é um amadurecimento que, com a inovação tecnológica e o amadurecimento relacionado à inovação tecnológica, o parque tecnológico, a incubadora, isso foi ficando mais claro, né? A sociedade, ela não vem à universidade, aquela cobrança assim, a universidade tem que pesquisar problemas reais. Ela sozinha, se ela desenvolve um protótipo, sem diálogo com a indústria, por exemplo, esse protótipo pode nunca ser produzido, porque não se conhece a realidade de produção, né? Então, na verdade, é um desperdício. É pior do que você fazer um paper que venha a ser pouco lido ou pouco apresentado. Você fazer um processo de desenvolvimento tecnológico sozinho, sem interação com a indústria, isso pode se perder completamente, né? Então, eu penso assim que essa lógica, né, da avaliação socioambiental estratégica, coordenando diferentes visões em relação ao porto, para que o porto possa, a partir dessas visões, né, calibrar a sua atuação, organizar os seus planejamentos, né, colocar isso numa visão mais de longo prazo, é uma base, me parece, uma base bastante importante, né, porque é algo que parte já de uma visão compartilhada de um mesmo, né, setor econômico, que se relaciona com diversos setores e, falando de Rio Grande, com a cidade toda, né? Praticamente a cidade toda, de alguma forma, se envolve com a atividade portuária, né? Seja nas empresas de serviços, nas próprias indústrias, de alguma forma todo mundo está um pouco ligado àquela atividade, né? Então, mais fundamental ainda que se torna esse processo, né? E, como eu disse, a FURG já possui essa cultura institucional de dialogar com esses atores, né? Então, a gente vai procurar, né, se envolver, contribuir, né, como todos esses outros processos que eu relatei, para que essa visão compartilhada possa ter também esse olhar da universidade, né, e para os desafios que se apresentarem, a universidade possa ser um espaço também de contribuição, né, de construção para essas soluções que precisam ser encaminhadas, né, por mais que o nosso porto ele tenha desempenho excelente, né, ele seja o único porto marítimo do Rio Grande, tenha possibilidade de expansão, precisa, né, naturalmente, como todas as instituições, seguir aprimorando o seu processo, né, né, e os aspectos ambientais da mesma forma. A gente, como eu disse, está evoluindo agora no processo de licenciamento junto com eles,
e a gente espera que possa se seguir, né, nessa construção, aprimorando as práticas de sustentabilidade. A universidade busca isso também, e é importante que todas as organizações buscam, né? Então mais um, né, efeito desse projeto que pode rebater, vamos assim dizer, nas demais organizações, com uma lógica, um pensamento com mais aspectos de sustentabilidade, né, que é algo que o país tem esses compromissos internacionais, né, assim como o próprio Estado, o município também vem buscando, né, estabelecer compromissos nessa área. Esse é o caminho, né, e eu acho que vai ser mais uma externalidade desse projeto. Quando se dispõe, né, a dialogar de forma horizontal com todos os atores sociais, a forma como você se comunica, né, e a assertividade dessa comunicação, ela se torna um grande desafio, né? Mas eu acho que a gente tem que reconhecer essa necessidade, é o primeiro ponto. Reconhecer que a universidade, as questões acadêmicas precisam atingir de forma mais ampla a sociedade em geral, para sensibilizar, inclusive, a importância, né, do conhecimento científico, a importância do avanço científico, que está na realidade de todas as pessoas, né? Então, buscar essa sensibilização da sociedade de que o avanço científico está no dia a dia é um grande desafio. E me parece, então, que reconhecer essa questão e agir sobre ela, mesmo que não se acerte, que venha a se refletir sobre as ações e avaliar e buscar outros mecanismos, é o caminho. Agora, dentro dessa lógica da avaliação socioambiental estratégica e do papel, né, da academia nesse processo, a comunicação é vertente fundamental, né? Para tudo, na verdade, né? Então, a gente tem buscado na universidade aprimorar o nosso processo de comunicação, né? E, inclusive, mesmo nas dificuldades orçamentárias que a gente tem vivido, a gente tem aportado recursos para poder manter, né, equipes, né, de profissionais da comunicação, que hoje é um leque bastante amplo, inclusive, né? Vai além da jornalista, são um conjunto de profissionais, analistas de mídia, né, publicitários, é um conjunto de pessoas que acabam contribuindo com essa estratégia de comunicação. E a gente não vai acertar sempre, então eu acho que a gente tem que realmente reconhecer a necessidade, entender que isso é estratégico e agir, né? E avaliar as ações, né? E aí seguir sempre aprimorando, compreendendo os fenômenos mais recentes, né? Porque a comunicação é um processo que vem sendo transformado, né? E, inclusive com participação social. Então a gente precisa entender tudo isso para poder ter uma comunicação mais assertiva. Agora, dentro da lógica, né, do projeto de avaliação socioambiental estratégica, é um eixo, né, vamos assim dizer, fundamental para que o projeto tenha sucesso, né? Sem ele não vai conseguir atingir os objetivos realmente.